seu capítulo de número 8, o seu versículo de número 10, até o versículo de número 13. Amém? Nós vamos ler este texto. Lembrando que hoje é culto da família. Culto promovido para a família. Nós pedimos a atenção de todos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 10 a seguir. Todos acharam, igreja? Amém. Quem não tem Bíblia, já chega perto de alguém que tenha a Bíblia, nem irmãos. Algumas traduções podem estar um pouco diferentes, mas é devido às mudanças que eles têm feito para que fique melhor o entendimento de nós, leitores. Amém? Diz assim o texto, a partir do versículo 10 de Mateus, capítulo 8. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi... Vou ler de novo, os irmãos, repetam no final. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi... Amém, igreja? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós conhecemos a profundidade deste texto que é narrada pelo nosso irmão Mateus. Se nós folhearmos a Bíblia e formos até o Evangelho escrito por Lucas, nós vamos ver a mesma história, porém relatada de uma forma diferente. Eu sei que muitos cristãos levam em consideração que a Bíblia pode ter algo que realmente seja diferenciado ou mudado por alguém no estilo de escrever. Mas eu quero aqui colocar isso hoje para que a igreja possa entender. Lucas, ele foi um médico historiador. Lucas não pertencia aos discípulos de Jesus, mas Lucas foi um seguidor de Jesus. Por isso que Lucas, quando escreve o Evangelho, que ele mesmo tem o título de Evangelho escrito por Lucas, ele procura informações para escrever este Evangelho. Por isso que em alguns textos nós vemos que há uma diferença, porque Mateus vai dizer que o centurião foi, mas Lucas diz que o centurião mandou os seus funcionários irem até Jesus. Aí nas mentes humanas, muitas pessoas podem dizer: ué, mas qual parte está certa ou errada? Pois bem, é simples explicarmos para vocês que são cristãos. Mateus, que antes Levi era cobrador de impostos, Jesus passa na coletoria e diz: Levi, segue-me.
A Bíblia diz que Levi, largando tudo o que estava fazendo, passou então a seguir Jesus. Ou seja, o que Levi Mateus escreveu é o correto. Lucas, porém, não foi discípulo de Jesus, mas era um dos seguidores de Jesus. Lucas era fã do trabalho que Jesus fazia. E Lucas, tudo que escreveu foi baseado em historiadores. Ou seja, pode ver que o Evangelho de Lucas começa relatando a respeito do nascimento de Jesus. E os outros 3 evangelhos não tem. Por quê? Porque Lucas com certeza sentou com Maria, sentou com Isabel, e ali pôde escrever, historiar o que elas lhe passaram. Por isso, quando ele foi até a história, alguém lhe contou de forma diferente. Uma coisa é você viver, outra coisa é você falar. Por isso que nós, cristãos, pregadores, sempre vamos dizer o seguinte: para mim estar aqui ministrando, eu preciso viver o que eu ministro. Mateus estava ao lado de Jesus. Mateus participou de toda a história. Mateus estava ali vendo o que aconteceu. Então eu prefiro ministrar no que Mateus deixou escrito no Evangelho escrito por ele. Mas para você entender, igreja, é simples. Basta você entender que aquele que fala precisa ter conhecimento daquilo que vive. Ou seja, é fácil eu contar a minha história porque vivi a minha história. Mas quando conto a história de outra pessoa, eu preciso me aderir sobre aquela história, procurar saber sobre aquela história para falar sobre aquela história. Então o Evangelho de Mateus é um evangelho muito mais forte para que nós possamos entender. Mas o que está aqui, irmãos, eu quero dizer, a Bíblia está dizendo que um homem centurião, ele deixa agora a sua casa, prestem bem atenção, para ir até Jesus, porque segundo a história narrada por Mateus, o seu servo, não era seu filho, preste bem atenção nisso, igreja, o seu servo estava doente. Em outro texto vai dizer o seu criado. Pois bem, o centurião era senhor. Hoje muitos funcionários têm seus patrões, e muitos patrões também têm muitos funcionários. Mas o que nós entendemos aqui, igreja, como ontem a cooperadora Mina trouxe uma palavra e ela falou aqui algo interessante, que Jesus falou muito a respeito do amor ao próximo, amar ao seu próximo. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu intelecto, ou seja, de toda a sua sabedoria. E o segundo maior mandamento, Jesus está dizendo, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Lendo todos estes textos, nós vamos entender essa história que acabamos de ler. O centurião, com certeza, tinha muitos criados, tinha muitos servos. Mas notem uma coisa aqui, igreja, que eu quero dizer para você esta noite. Como que é importante o servo ser reconhecido. Talvez tem pessoas que dizem assim: eu faço tanta coisa, mas ninguém me reconhece. Eu ajudo tantas pessoas, mas ninguém comenta. Irmãos, a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu creio que o centurião, quando viu o seu servo que ali estava doente, ele sentiu a dor do seu servo. Porque você só vai sentir falta de alguém quando este alguém verdadeiramente é especial.
Você não está entendendo? Você só sente falta de alguém quando este alguém verdadeiramente é especial. Também você pode dizer assim, pastor, mas existem pessoas diferenciadas. Deus faz acepção de pessoas. Deus, Ele ama mais a um e menos a outro. Preste bem atenção, irmãos. Nós também chamamos a atenção de Deus. Duas histórias da Bíblia chamaram a atenção de Deus. A primeira história, quando Nínive estava em pecado, em grande tormento, a Bíblia diz que aquele mal daquela cidade chegou até as narinas de Deus. E Deus mandou o seu profeta, como hoje Deus manda os seus pregadores, quem prega a sua palavra. Pode que muitas pessoas não dêem ouvido, pode ser que muitas pessoas não ouçam, mas nós, como servos de Deus, temos que fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Porque nós não sabemos que às vezes os que estão na igreja, alguém, nem todos, alguém que estão precisando ouvir esta palavra, ou até mesmo aqueles que estão na internet, no YouTube, quem sabe agora no TikTok, no Facebook, estão precisando ouvir esta palavra. E diz assim: as pessoas me rejeitam, as pessoas não gostam de mim. Mas Deus está usando ali aquele homem gentil para ir até Jesus em prol da vida de seu servo. Muitas vezes nós vemos pessoas buscarem pelos seus entes queridos. Não é assim que funciona, irmãos? Hoje é culto à família, mas eu vim buscar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos. Mas o que importa é que este homem deixou a sua casa, os seus afazeres, e foi até Jesus por causa do servo. Porque o servo doente estava também deixando aquele centurião doente. Você pensa que muitas vezes quando Deus olha para a terra e Deus vê pessoas que têm talentos, pessoas que até têm chamado, mas estão perdidas, estão adoecidas com as coisas mundanas. Imagine como fica o coração de Deus. Tem gente que às vezes vai para a igreja e diz assim: Senhor, como eu gostaria de louvar. Tem até o dom, mas quando tem a oportunidade diz assim: eu não quero. Não me dá a oportunidade porque eu não quero. Estão doentes espirituais e precisam que muitos de nós venhamos orar para que Deus desprenda, para que Deus dê uma palavra, para que ele ou ela possa se libertar daquela enfermidade espiritual. A Bíblia diz que esse centurião, irmãos, ele chega para Jesus. E o interessante aqui, irmãos, preste bem atenção, quero fazer uma pergunta à igreja. Jesus queria ou não atender o pedido do centurião? Pode responder bem alto, igreja? Sim. Sim. Jesus queria. E o centurião queria atender o pedido de Jesus? A igreja está atenta aí na palavra, né? Se nós formos ler o versículo 7, a Bíblia diz assim: Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Porque o centurião disse: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: não, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Talvez se você olhar e falar assim: puxa vida, evangelista João Paulo, isso acontece até nos dias de hoje, porque muitos vêm na igreja, mas não querem levar Jesus para o lar, não querem
vida da família A, na vida da família B. Porque uma coisa é estar na igreja, outra coisa é deixar Jesus ir até a sua casa. É óbvio que o centurião reconheceu a autoridade de Jesus, que é um dos fatos que nos chama muita atenção, porque a Bíblia vai dizer assim, irmão Juninho, que aquele homem disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Por que será? Porque aquele centurião era um centurião romano, não pertencia ao povo de Deus, não vivia na igreja, não adorava Jesus. Mas notem uma coisa: mas quando alguém da sua casa ficou doente, quem sabe ele pagou médicos especialistas para olhar ali o seu servo, mas nada resolveu, nada aconteceu. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele disse: eu vou lá. Ele foi lá. Só que quando Jesus quis ir na casa dele, ele disse, é o que muitas pessoas, às vezes, evangelistas ali dos Isaías não falam: Deus, a minha casa é um lar, Senhor, destruído, é uma casa de pecado, mas eu, a partir de hoje, Senhor, eu quero colocar o Senhor dentro da minha casa, porque eu quero deixar todo o erro, todo o pecado de lado, porque eu quero, a partir de hoje, ter o Senhor na minha casa, vivendo com a minha família. A partir de hoje, o Senhor é quem vai dirigir o meu lar. O centurião não quis, igreja. Ele não quis levar Jesus para a casa dele. Mas ele reconheceu a autoridade de Jesus quando ele disse: Senhor, eu também sou homem sujeito aos homens. E se eu disser a este vai, ele vai. E se eu disser a aquele vem, e ele vem. Também eu creio, Senhor, que se o Senhor disser uma só palavra, isso é fé. Senhor, eu não compactuo com a fé deste povo judeu. Eu não sou judeu, mas eu creio, Jesus, que se o Senhor disser uma palavra, eu creio no Senhor. Eu creio que a minha casa, a minha família vai mudar. Porque a partir de hoje, Senhor, eu vou colocar o Senhor na minha casa. Quando ele disse isso, a Bíblia vai nos dizer que aqui no texto que nós acabamos de ler, ao ouvir isto, Jesus ficou admirado. Jesus ficou feliz em ouvir e ver a atitude daquele centurião. Tem muitas pessoas, presbítero Júlio, que não entendem até hoje. Porque que muitas pessoas estão na igreja há 30 anos, buscando pelo mesmo problema, tentando fazer a mesma coisa há 30 anos, e muitas vezes não consegue. Aí chega uma pessoa, vem na igreja, o primeiro culto, já aconteceu lá em Cachoeira Paulista, quando eu pastoreava lá, tinha uma senhora católica, minha esposa está aqui, minhas 4 filhas hoje participando do culto comigo, graças a Deus. Viram? Ela frequentava os nossos cultos, mas dizia assim: pastor, eu sou católico, eu não quero sair da católica. Eu disse: irmã, aqui Jesus não está fazendo acepção de religião. O importante é como a senhora está aqui, como está o seu coração. E no dia eu lembro que ela disse para mim: pastor, o meu irmão está com câncer, mas eu vim no culto hoje, numa quinta-feira, e eu senti, pastor, que esta palavra que foi ministrada aqui foi para mim. E eu vou chegar na minha casa e vou colocar Jesus na minha casa. Eu disse para ela só o seguinte: disse, olha, não deixe ninguém e nada tomar o lugar
de Jesus a partir de agora. Porque uma coisa é você levar Jesus para casa, outra coisa é você dividir Jesus com um monte de gente. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, igreja! Ele não divide a sua glória com ninguém. A partir do momento que eu coloco Ele como prioridade de Deus, a partir de hoje a minha casa está nas tuas mãos. Irmãos, eu posso dizer isso com propriedade. A partir do momento que eu coloquei Jesus, Deus na minha casa, a minha casa mudou. A minha família mudou. E a minha história também. Para eu estar falando aqui hoje, um dia eu ouvi essa palavra. E eu também pensei assim, olha, será que Deus vai me ouvir porque eu sou pecador? Porque eu erro, porque eu peco, porque eu falho? Aí o Espírito Santo de Deus parou no meu coração e disse assim, olha, se você está pensando assim, é momento de mudar. Você pode mudar. E eu ainda indaguei no meu coração e disse, Senhor, mas se eu mudar, eu vou alcançar também as bênçãos do Senhor? O Espírito Santo disse, com certeza vai. Só que Deus precisa ser prioridade na sua casa. E Deus passou a ser prioridade na minha casa. Irmãos, a minha casa era uma casa também enferma. Minha esposa doente, minhas filhas doentes. O tempo todo corre para lá, corre para cá com doença. O dia que eu coloquei Jesus dentro da minha casa, só Ele. E eu disse no meu coração, Senhor, a partir de hoje eu vou te servir somente ao Senhor e mais ninguém. A minha casa mudou. E eu estou falando porque isso é vida minha. Aconteceu na minha casa. Glória a Deus. O resultado disso está aqui, irmãos, da igreja. Minha esposa, as minhas filhas, todas participando do mesmo banquete espiritual. Olha, quando Jesus disse assim, Pedro Júnior, está vendo vocês aí, crentes, que me seguem, andam comigo, está vendo aí, ó? Ele é gentil, veio de um local completamente diferente do local que vocês estão, mas olha aí, ó, uma coisa eu vou dizer para vocês, crentes, muitos virão de longe, do tráfico, da prostituição, do assassinato, da cadeia, e vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E nós, Senhor, se vocês estiverem longe de mim, porque Jesus disse, muitos me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus quer de nós? Que nós estejamos ao seu lado, que nós não venhamos abandonar a nossa cruz, que nós venhamos conseguir, da mesma forma que nós estamos hoje na presença de Deus, possamos bradar por aí afora e dizer que o Deus que nós servimos ainda faz milagre, ainda tem promessa, ainda realiza sonhos. Deus ainda faz milagre. Aí tem muitas pessoas que às vezes se perguntam, mas por que? Cadê o milagre que eu não estou vendo? Aonde que está o milagre? Eu vou para os cultos e não vejo o milagre acontecendo, presbítero Júlio. Meu Deus, eu vejo o milagre de Deus todos os dias da minha vida. Sabe aquele momento que você acorda, abre o olho, você olhar para o seu teto e dizer, Deus, muito obrigado por mais um dia.
Esse é o maior milagre, muitas pessoas não percebem isso. Tem pessoas que levantam já reclamando da vida, tem pessoas que já levantam murmurando, brigando com a esposa, brigando com o marido, discutindo com os filhos. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara, como foi lida aqui pelo evangelista João Paulo. Ninguém pode cuidar da casa de Deus ou dizer que ama alguém se não cuida da sua própria casa, se não honra a sua própria esposa, se não honra o seu próprio marido, se não tem diálogo. Como é que os filhos vão sobreviver? Este centurião, irmãos, notem bem, ele só fez falta quando ele realmente ficou doente. Aí, com certeza, o centurião podia usar outro funcionário. Olha como que é Deus, irmãos. Se você trabalha numa empresa e você fica doente, se você for um bom funcionário e você ficar doente, teu patrão nunca vai te demitir, porque ele sabe que você é um bom funcionário. Ele pode não ir na tua casa te visitar, mas ele vai ter que te dar um atestado para você ficar em casa até você se recuperar. E quando você se recuperar, o mínimo que ele vai poder fazer por você é: pode voltar à sua atividade, ao seu trabalho. Ele vai até colocar outro para te substituir, porque vai fazer falta, mas ele não vai te demitir. Mas se você é um mau funcionário, e você é aquele que chega atrasado, é aquele que sempre falta, é aquele que sempre dá atestado, quando você ficar doente, capaz do patrão até dizer: tomara que morra, porque não serve para nada, porque só está me dando dor de cabeça. Não é assim que funciona, irmãos? E se possível, tem patrão que até diz: que bom que ele ficou doente, agora quando voltar nós vamos dar um tempo para ele, já vamos mandar embora, já temos motivo para mandar ele embora, porque você vai buscar pela sua família, mas por funcionário é difícil, irmãos. Mas esse centurião mostrou que o amor que ele tinha pelo seu funcionário, que é o amor ao próximo, chamou a atenção de Jesus. Por isso Jesus diz: nem mesmo dentro de Israel eu encontrei fé como essa. É uma vergonha para os cristãos, porque muitas vezes, como eu disse aqui, contando a história da irmãzinha lá de Cachoeira Paulista, que o irmão dela foi curado de câncer, porque ela acreditou, teve fé. Aí é o que muitas vezes, hoje, muitas pessoas já não usam mais a fé. Hoje é culto à família. Nós vamos fazer uma oração específica para a família daqui a pouco. Mas a nossa fé só não adianta. Precisa também a sua fé. Por isso que no final do texto, Jesus vai dizer bem claro, aqui deixou bem claro, quando ele diz: então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feita conforme a sua fé. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. E se ele não tivesse fé, o servo dele tinha sido curado, igreja? Não. Mas a fé que ele tinha, acabou chamando a atenção de Jesus. E isso mexeu com o céu. Quando nós oramos a Deus, igreja, nós queremos mexer com o céu também, em prol da sua vida, em prol da sua casa, em prol da sua família. Por quê, pastor? Porque Deus precisa que você tenha fé suficiente para receber o que Ele tem para a sua casa, o que Ele tem para a sua vida. Isso não depende do pastor, como não dependia de Jesus. Quando Jesus disse: olha, seja feita conforme a tua fé, porque Jesus poderia dizer assim: vai que o teu servo já está curado. Mas Jesus falou: não, se a tua fé é imensa, então pode ir, que seja feito conforme você deseja. Por isso que Jesus quer saber de você o que você deseja aqui esta noite. Qual é o desejo do seu coração? Será que você deseja algo para a sua
Eu gostaria muito de servir ao Senhor, mas eu tenho um empecilho muito grande. Eu também tive quando eu comecei a servir Jesus. A minha esposa foi meu maior empecilho. Hoje ela está aqui, mas ela foi o meu maior empecilho para servir a Jesus. Mas a promessa de Deus não é só para uma pessoa, é para a família toda. Uma família toda pode sim ser transformada através da sua fé. Porque quando eu fui para Cristo, ninguém da minha casa, meus entes queridos, ninguém conhecia Jesus. Mas quando eu fui, a minha esposa veio, depois veio a minha sogra, que também está aqui. Depois, obviamente, as minhas filhas todas continuaram caminhando conosco. E, sequência, minhas irmãs, meus irmãos, muitos sobrinhos, hoje servem ao Senhor. Graças a Deus. É porque coloquei Jesus para dirigir a minha família. Precisa isso, igreja. É difícil? É. Mas quem persevera até o final, alcança do Senhor misericórdia. Jesus aqui nos mostrou através desta história que é possível. Foi possível para o centurião, é possível para nós cristãos também. É possível. Basta que eu e você venhamos a acreditar. Porque o que faz a obra, igreja, é Deus. É Deus quem muda pessoas. Nós não conseguimos mudar ninguém. Nós precisamos ser exemplos. Mas quem muda é Deus. Por isso que nós temos que colocar Deus como base e prioridade, assim como fez o centurião. Gastar com médicos, aquela mulher de 12 anos de fluxo de sangue também gastou. Mas só em Jesus ela encontrou a cura. Jesus está aqui esta noite e quer curar não só a sua vida física, mas também a sua vida espiritual. Quer curar a sua vida espiritual também. Mas depende do pastor, não. O pastor vai orar. Mas depende da sua fé para acontecer. Amém, igreja? Amém. A nossa vida precisa ter Jesus como base. Não importa o lar que você vive. Não importa a situação que está na sua casa. O importante é como você vai chegar lá. É como você vai deixar Jesus entrar lá. É como a sua vida vai ser a partir de hoje. Como assim eu fiz com a minha vida. Resolvi mudar. Resolvi deixar Jesus ser a base principal, a pedra angular dentro da minha casa, e a minha vida mudou. Eu não vivo de testemunho dos outros, irmãos, até porque, evangelista Osaías, se eu fosse viver de testemunho dos outros, eu não estava na igreja, eu não servia a Jesus Cristo. Eu vivo do meu testemunho, da onde eu estava, de quem eu sou hoje e quem foi que me proporcionou isso. Foi Deus e mais ninguém. Amém, igreja? Se coloque de pé.